Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, Senhor amado, nesse início de ano, Senhor querido, onde nós temos uma palavra tão poderosa, Senhor, como nós recebemos, e sabemos, Senhor amado, como o Senhor é grande, como tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. Quando nós tomamos as decisões corretas, meu Pai, a decisão de ficar com a Sua palavra, de seguir, meu Deus, de fazer aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer, nós sabemos, Senhor, que com um Deus tão poderoso como esse, só depende de nós, meu Pai, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar, o Senhor quer abençoar os Seus filhos, meu Pai. Então eu te peço, Senhor, fortalece cada um de nós, com uma palavra tão incrível como a que nós recebemos, Senhor, que ninguém despreze, ninguém desperdice, ninguém perca, Senhor, nenhum dia da sua vida, nenhuma oportunidade de plantar a coisa certa, porque é exatamente isso, meu Pai. Nós aprendemos com o exemplo de Josué, o padrão de não perder tempo na vida. Ele, assim como milhões de outras pessoas, meu Pai, que estavam lá com ele, tiveram as mesmas oportunidades, saíram do mesmo local, mas somente 2 famílias tiveram resultados diferentes, o resto, todos ficaram pelo caminho, Senhor. Toda a velha geração foi ficando pelo caminho e sendo morta, enterrada pelo caminho, Senhor. Mas Josué e Caleb não. Eles e suas famílias entraram, viveram o tempo novo, a terra prometida, porque eles tiveram uma boa atitude, eles obedeceram, eles não perderam tempo, meu Pai. E é isso que nós te pedimos, meu Pai, nos ajuda a ter esse padrão, Senhor, porque a moeda mais preciosa que nós temos é o tempo e nós não podemos perdê-la, Senhor. Então nos ajuda, abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, nos ajuda, Senhor, a ver, a enxergar tudo que nós não estávamos enxergando. Tem misericórdia de nós, meu Pai, tem misericórdia de nós, tira as escamas dos nossos olhos, meu Pai. Não há motivo para negligências, não há razão para tristeza, não há motivo, meu Deus, para nenhuma atitude diferente de uma atitude positiva, de uma atitude de fé, uma atitude de coragem, Senhor. Nada justifica o contrário, Senhor, porque nós temos vida, nós temos o Senhor, nós temos a palavra, a Sua palavra nos diz o tempo todo, não tenha medo. Então nós não temos o que temer, meu Pai, nós não temos do que reclamar, porque apesar do mundo, Senhor, está um caos, apesar de tantas notícias pelo mundo, tragédias, meu Deus, corrupção, imoralidade, tantas coisas acontecendo, meu Pai, tantas ameaças, nós temos um Deus poderoso. Quão grande é o nosso Deus, o Deus poderoso, que segura a terra sobre o nada, que os oceanos ficam na palma da sua mão, um Deus tão incrível, Senhor, que somente uma pessoa que não enxergou, não entendeu ainda acredita em tantas mentiras que o diabo tem dito, através de pessoas, notícias, diagnósticos. Se nós crermos, meu Pai, no Senhor, isso é o que importa para o Senhor. Então somente creia. É isso que a Sua palavra nos ensina, meu Pai. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não fique com as opiniões, não tema, então somente creia. E é isso que nós decidimos, meu Pai, é isso que nós tomamos a decisão de fazer este ano, Senhor. Se ainda havia coisas que ainda não estavam acertadas, meu Pai, no ano que vem, no ano passado, nós decidimos entrar no ano novo, Senhor, sem essas pendências. Eu te peço, nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós, abra as nossas mentes para que dia após dia nós possamos crescer e fazer a Sua vontade em nome do Senhor Jesus. Se pecamos, meu Pai, se falamos algo que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, tem misericórdia de nós, porque nós não queremos distância com o Teu Espírito, meu Pai, nós queremos estar próximos a Ele. Então tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar, para que nós venhamos a sair desta reunião muito mais abençoados do que quando chegamos,
que possamos ter uma semana incrível, o melhor ano das nossas vidas até então, em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos, e desde já te agradecemos, amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, ano da unção de Josué. Prepare-se para cruzar o Jordão da sua vida, e eu tenho certeza, eu estou preparado para viver o melhor tempo da minha vida até então. Você crê? Você está preparado? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Falta de educação é essa, gente? Boa noite, pessoal da transmissão. Graças a Deus. Fala comigo, por gentileza. Atitudes. Atitudes. Deus está conosco, sim ou não? Deus está com você? Graças a Deus. Nós temos uma palavra poderosa para esse ano, de que nós viveremos o melhor ano das nossas vidas até então. Você crê nisso? Mas para isso a gente precisa das atitudes certas. Das atitudes certas. Eu vou ler uma passagem para você, que mostra talvez uma das pessoas que talvez perdeu a maior, não uma das, talvez a maior oportunidade da história por conta de incredulidade. Olha só o que aconteceu com esse rei. Vamos começar aqui em Isaías 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo, fala comigo, agitou-se, como as árvores da floresta, agitam-se com o vento. Então ele se agitou, ficou com o coração acelerado. Então o Senhor disse a Isaías, o Senhor, saia e leve seu filho Sear-Jazube, vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, tenha cuidado. Fala comigo, acalme-se e não tenha medo. Veja que isso é sempre uma recorrente, né? O Senhor sempre dizendo, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes, fala comigo, destes restos de lenha fumegantes. Ok, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Então, Deus chamou esses caras aqui, o rei da Síria e o filho de Remalias, de restos de lenha fumegantes, coisas insignificantes. E para ele tinha sido um grande problema, né? Porque atacaram ele e ele não conseguiu vencer. Mas para Deus, o que é grande? Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor. Fala comigo, não será assim. Isso não acontecerá. Então essa sentença, essa ameaça, essa situação que parece que não vai ter jeito na sua vida, o Senhor está dizendo, não será assim, isso não acontecerá. São restos de lenha fumegantes apenas. Pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês, fala comigo, isso é muito importante. Se vocês não ficarem firmes na fé, de novo, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza, o que vai acontecer? Não resistirão. Então, se você não ficarmos firmes na fé, com certeza nós não resistiremos. Disse ainda o Senhor a Acás, olha só,
Imagina se Deus fala uma coisa dessa para você. Peça ao Senhor, deixou tudo em aberto aqui. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso. Fala, sinal milagroso. Seja das maiores profundezas, pode continuar, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas, ou seja, o impossível. Fala, o impossível. Imagina Deus falando para você, me pede aí. Não falou, não botou parâmetro, não botou nada, assim, pode pedir. O impossível do impossível. Mas olha só, a resposta dele. Mas Acaz disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías, ouçam agora os descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Então, o Deus disse para Acaz, peça um sinal. Ele não pediu um sinal. E Deus não fica parado. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Então, se o homem não pediu um sinal, Deus deu um sinal, que foi o nosso Senhor, o Emanuel, o nosso Messias. Então nós vemos aqui que tudo começa assim, com o coração agitado, como o rei, o coração ficou agitado como as árvores, ficou acelerado. Tudo começa assim, com uma aflição, com medo, com alguma coisa que vem. E qual que é o conselho que nós recebemos? É necessário resistir na fé. Se vocês não resistirem na fé, vocês vão perder, vocês vão fracassar, vocês serão derrotados. Então aí que está a diferença do povo de Deus e de um povo qualquer, um povo incrédulo, a resiliência, a resistência na fé. Então muitas vezes o Senhor nos dá essa direção, peça, declare, creia, não tenha medo. Veja de novo o Senhor falando aqui, não tenha medo, resista na fé, peça um sinal. Olha o Senhor falando, peça um sinal milagroso, pode ser das profundezas, pode ser das alturas, pode ser do jeito que você quiser, peça um sinal. Deus estava dizendo para Acaz pedir algo impossível. E Acaz fez como, pessoal? Ele agiu com o quê? Com fé ou com incredulidade? Com incredulidade. Não vou botar o Senhor à prova. Peça ao Senhor, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Por quê? Porque ele não queria dar trabalho para Deus? Não, ele não acreditou. Ele agiu com incredulidade. Eu não acredito naquilo não vou botar o Deus à prova não. Mentira, ele não tinha fé para isso. Ele já estava abalado, o coração dele ainda estava acelerado, ele já tinha tido uma derrota, a coisa não estava andando bem, então não vou pedir, eu não vou botar Deus nessa. Eu vou tentar resolver do meu jeito. Porque, olha, eu já perdi isso, já perdi aquilo, já não deu certo aquilo outro, agora vou pedir alguma coisa para Deus? Não, eu preciso resolver, preciso dar meus pulos aqui. Então uma oportunidade extraordinária de pedir, de viver algo incrível. E muitos fazem exatamente como o rei. Nós temos uma palavra tão poderosa, temos palavras, não somente a palavra desse ano, mas palavras que nós recebemos todos os dias, de não ter medo, de avançar, de crer, de fazermos o que é necessário para viver uma grande vida, mas muitos vivem assim, agindo com incredulidade, não colocam, não exercitam, dizem que tem um Deus tão poderoso, dizem que tem um Deus tão glorioso, tão poderoso, tão forte, mas na hora do vamos ver, na hora da adversidade, não vou botar Deus nessa, não vou colocar Deus nisso, não vou pedir a Deus, não, eu preciso dar o meu jeito humano, natural. Então muitas vezes o Senhor nos dá a possibilidade de fazer algo para mostrar realmente, para edificar a nossa fé, não edificar a fé de Deus, edificar a nossa fé. E a gente age com incredulidade. O Senhor falou, pede um sinal, ele não quis. Aí o Senhor mesmo disse, então eu vou dar um sinal. Uma virgem, algo que não é possível acontecer. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel, que é Deus conosco.
Ele comerá coalhada e mel até a idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Então, por causa de gente assim, por causa de gente incrédula assim, o Senhor tem que levantar, criar um outro jeito, uma outra solução. Levantou o nosso Salvador. Então, o tempo de coalhada e mel simboliza um tempo de escassez. E como eu acabei de falar, o Emanuel significa Deus conosco. Então, coalhada e mel é muito diferente do pão e vinho. Pão é trigo, é fartura, é abundância. Vinho também é fartura, é alegria, prosperidade. Então, quando você está só na coalhada e mel, é o leite lá da ovelhinha, da cabrinha, né? O mel lá que achou no mato. Então, assim, é um tempo mais difícil. Mas é também o alimento das crianças. É o alimento das crianças, que elas conseguem comer quando são pequenininhas. Então nós temos Cristo, mas muitos ainda estão vivendo nesse tempo de coalhada e mel, nesse tempo de escassez, e não no tempo, já deveria estar no tempo da comida de adulto já, mas está vivendo aí no tempo da coalhada e do mel, não tem agarrado as oportunidades como esse reino agarrou, por conta da incredulidade. Não tem tomado as decisões certas, não tem vivido o tempo do pão e do vinho, porque não tem feito a parte dele, não tem feito, a palavra está vindo, mas o que adianta? Eu venho com a palavra, Deus manda a palavra, mas nós não absorvemos a palavra. Então nós temos a oportunidade de usar a fé, de buscar a Deus com toda a nossa força. Nós muitas vezes temos a atitude do acaso, despreza as oportunidades. E a palavra me ensina, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então nós somos motivados a pedir o impossível do impossível, mas muitas vezes nós estamos desprezando. Não vou botar Deus à prova, não vou tentar Deus, não vou, eu preciso resolver do meu jeito natural, não dá para, se eu ficar o dia inteiro na igreja, orando, fazendo jejuns, daí não vai botar comida na minha mesa, aí que a pessoa se engana, que ela vai tirando Deus das coisas, como se Deus fosse algo secundário, sendo que a gente aprende com o próprio Senhor Jesus, que é a única coisa que importa. Quando a Maria estava lá, ouvindo o Senhor, aquela é a boa parte. Você escolheu a boa parte, você que está aqui agora escolheu a boa parte. Se você está aqui centrado, focado, atento, para receber o que isso vai, o que essa palavra está falando comigo nesse momento, qual a atitude que eu estou desperdiçando, quais as oportunidades que eu estou sendo incrédulo, quanto que eu estou temendo ainda, estou ficando com o meu coração acelerado, e ao invés de confiar na palavra, eu estou tentando dar meu jeito. Então, se você está focado nisso, você está absorvendo, você está pegando a parte que nunca vai ser tirada de você, porque a semente está sendo plantada, você está recebendo uma palavra forte, uma palavra abençoada, de esperança, de força, de credibilidade, porque tudo que nós lemos aqui foi Deus falando. Não tenha medo, permaneça firme na fé, do contrário vocês vão fracassar. Então peça um sinal, seja a coisa mais alta, mais das profundezas, as coisas mais absurdas, pode pedir. Então o Senhor nos deu, você não pediu, eu vou te dar outro sinal, vou te dar Jesus, vou te dar o Emanuel. E muitos, ao invés de agarrar o Senhor, ficar com a palavra, têm feito exatamente assim, eu não vou pedir. O que significa isso? Eu não vou me comprometer, eu não vou ficar com a palavra, eu não vou me submeter a isso, eu não vou me sujeitar a essa mensagem, eu não vou agir com humildade, eu não vou perdoar, eu não vou me sacrificar, eu não vou fazer do jeito de Deus, eu vou fazer do meu jeito. Ou seja, eu continuo na coalhada e mel, eu continuo sendo uma criança espiritual, vivendo a escassez. Nunca entro no tempo do pão e do vinho. Ele comerá coalhada e mel até a idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Aprender a rejeitar as coisas erradas e a escolher o que é certo. Esse é um ponto fundamental na nossa vida. A maioria sabe já o que é certo e o que é errado, mas não rejeitou ainda.
A maioria sabe aqui o que é tratar bem a sua família, a maioria sabe aqui como é fazer um negócio da forma correta, a maioria sabe o que deve fazer com a sua vida espiritual, a maioria sabe rejeitar o erro, sabe escolher o que é certo. E o que Deus nos mostra? Que eu vou ficar na coalhada e mel enquanto eu não aprender a rejeitar o erro, enquanto eu não escolher o que é certo. Ou seja, eu vou ficar no mesmo lugar até eu aprender a fazer do jeito de Deus. Então muitos passam ano após ano, vão envelhecendo, vão ficando chateados, desanimados, frustrados, porque decidiram ficar na coalhada e mel. Decidiram ficar com a escassez, decidiram ficar com a comida de criança. Não tomaram a decisão ainda de confiar no Senhor, de tomar as decisões corretas. Então nós precisamos aprender isso, a rejeitar aquilo que não funciona mais. A gente tem um padrão na nossa vida. Às vezes esse nosso padrão já ficou tão claro que só está nos levando a uma vida pequena e a gente está ainda levando isso. Não está escolhendo o que é certo. Jesus teve que passar pelas mesmas coisas que muitos não querem. Jesus passou, Jesus comeu coalhada e mel, Jesus teve que sacrificar a si mesmo, Jesus teve que fazer as escolhas difíceis. Jesus teve que escolher tudo que nós temos que fazer. Mas Ele fez, Ele finalizou, Ele venceu e pronto. E muitos que continuam resistindo, não está doendo, não está difícil, não está complicado, então, mas é assim mesmo. E a gente nunca vai romper se a gente não tomar essa decisão. Então, no último ano, no ano passado agora, nós aprendemos realmente a rejeitar o erro? Nós aprendemos realmente a nos autoliderar, a nos autogovernar, a escolher o que é certo? Nós entramos realmente nesse ano dispostos a crescer, a viver realmente essa abundância plena de verdade? Nós crescemos espiritualmente? Você vê um avanço na sua vida espiritual, você tem percebido essa fluidez, essa sede, essa fome? Ou tudo é difícil, tudo é preguiça, tudo deixo para depois, sempre alguma coisa vem na frente? Como que nós entramos nesse ano novo? Porque a bispa já falou, o ano novo somos nós. Se eu não mudo o meu padrão, só mudou o calendário. Vou viver as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, perdendo tempo, e daqui a pouco termina 2024, um monte de gente testemunhando, aí vem a palavra profética 2025, porque agora vai, e a minha vida vai mudar, que muitas pessoas vivem assim, infelizmente. A gente já falou aqui diversas e diversas vezes, daquelas pessoas que os obreiros mais antigos, a gente vê, e a gente fica chateado, que a pessoa vem no primeiro dia às vezes, não vem nem na primeira semana, vem no primeiro dia, depois ela some de novo. E ela volta a aparecer na vigília do ano novo, porque a gente vê as pessoas, vê nas fotografias, mas onde que estava o ano inteiro? É chato, é triste, é uma pena, mas ninguém muda ninguém. Se nós não tomarmos as nossas decisões de rejeitar o erro, de escolher o que é certo, a gente vai passar a vida inteira na coalhada, na escassez, no mínimo, sem crescimento. Então, se nós não estivermos isso muito claro, nós nunca vamos mudar de fase. Nós precisamos dessa consciência viva, de tudo que é certo, de tudo que é errado diante de Deus. E a consciência é o que a gente já falou, sem consciência não tem mudança. Porque às vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas se eu não tenho a consciência de que isso está arruinando a minha vida, eu não mudo. Você pergunta para qualquer um aqui, como que faz, que segue, como que é ter uma vida íntegra? Não pode mentir, né? Tem que respeitar a família, tem que orar, tem que fazer o cultinho doméstico, tem que ler a palavra, tem que assistir os programas, tem que orar todo dia. A pessoa, você faz? Então, sabe por quê? É que é corrido, é porque eu não tive tempo. Opa, cada um apresenta as suas desculpas. Ou seja, ela sabe
mas ela ainda não tem a consciência disso. E sem consciência não tem mudança. Sem consciência eu não rejeito o que é errado. Sem consciência eu não trago para a minha vida esse espírito, não tenha medo. Se você permanecer firme na fé, se vocês não permanecerem firmes na fé, vocês serão derrotados. Então eu vou permanecer firme na fé, porque eu não quero ser derrotado. Mas aí a pessoa fala, não, mas eu não quero uma vida escassa. Eu não quero uma vida sem resultados. É claro que a gente não quer. Todo mundo quer o pão e vinho. Todo mundo quer fartura, quer alegria. Mas a gente precisa dessa consciência de Deus, consciência do reino, consciência do propósito do Senhor nas nossas vidas. Então a gente precisa pensar no que a gente fez, deixamos de fazer, e que a gente agora decide de viver um ano novo. Até ano passado eu tinha um padrão nessa área, eu tinha um padrão de lidar com o meu dinheiro dessa forma, eu tinha um padrão de lidar com as coisas espirituais dessa forma, eu tinha um padrão de lidar com a minha família dessa forma. Eu estou vendo que não está dando certo, eu estou me endividando mais, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo os melhores momentos com a minha família, eu estou me colocando em situações de perder credibilidade, nome, saúde. Então, eu estou vendo que isso não vai funcionar. Então, vou decidir fazer diferente. Vou decidir sair da coalhada e do mel e vou decidir crescer. Eu vou crescer espiritualmente, eu vou crescer na vida, eu vou crescer na maturidade. Então, nós precisamos estar nessa condição para viver essa realidade, de cruzar o nosso Jordão, de entrar num novo tempo, de entrar na terra prometida, de fazer o que Josué fez. Foi mais fácil para Josué? A gente sabe que não. Mas ele venceu, ele passou, ele fez as boas escolhas todos os dias. Errou? Com certeza. Mas ele mais acertou do que errou. O saldo foi muito bom, foi muito correto, porque ele tinha consciência das coisas. Então a gente precisa dessa condição. Eu só vou entrar na minha terra prometida, eu só vou atravessar o meu Jordão, ou seja, eu só vou deixar as coisas velhas para trás, se realmente eu entender, eu tiver esse entendimento, essa consciência, eu deixar para trás as coisas velhas para poder entrar na terra prometida. Olha aqui em Gênesis 39. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, então olha só, segunda vez já, o Senhor estava com José, e quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então nós vemos aqui, como o Senhor estava com José, José prosperava em tudo que ele fazia. Então quando o Senhor está na minha vida, as coisas fluem, as coisas são diferentes. Se o mundo está reclamando de escassez, de preços altos, de inflação, de falta de negociação, de comércio, não tem isso na vida do povo de Deus, porque o Senhor está com ele, é o Senhor quem domina a nossa vida. Pelo Senhor, por o Senhor estar com José, tudo fluía, tudo era diferente, porque tinha diferença, tinha muitos escravos, tinha muitos senhores, tinha muitas coisas, mas ele percebeu, e olha que era um egípcio, que servia a outros deuses, que buscava muitos deuses, mas ele percebeu, nesse homem tem algo diferente. Por isso ele prosperava, por isso a vida dele era diferente. Então a presença de Deus, fala, a presença de Deus na minha vida é o que faz toda a diferença. Então nós vemos aqui um homem diferenciado. José recebeu sonhos, teve sonhos do Senhor, e ele se agarrou firmemente a cada um desses sonhos. Todo ano a gente fala, faz o seu painel dos sonhos. Você tem se agarrado firmemente a esses sonhos? Ou cada situação que acontece, você acaba desanimando, desistindo, reduzindo eles para ver se cabe no orçamento, cabe no possível.
Mas o Senhor está falando, pede um sinal impossível. Olha a vida de José. Deus deu sonhos para ele de coisas grandiosas, ele estava aqui como escravo, como que isso vai acontecer? Mas ele se agarrou firme a esses sonhos. Ele creu nesses sonhos todos os dias da vida dele. Ele foi, acredito, que um dos personagens da Bíblia que mais sofreu na vida. Porque a gente vê, né, o Daniel, ele foi um exilado, porém estava num palácio. Davi teve muito sofrimento, mas estava no meio do povo dele. José não. José estava num outro país, com outro povo, numa condição terrível. E ele se manteve íntegro, fiel à palavra de Deus, fiel às convicções, fiel aos seus sonhos, aquilo que Deus colocou no coração dele. Então ele creu todos os dias da vida dele que ele seria uma pessoa grande. Então, por mais que ele sofreu, ele permaneceu focado. Deus estava com José, porque, pessoal, fala comigo, porque José estava com Deus. Então Deus só vai ser comigo quando eu estiver com Deus. Essa é a ordem das coisas. Eu me aproximo de Deus e Deus se aproxima de mim. José foi íntegro. Ele foi fiel o tempo todo. E quando nós somos fiéis ao Senhor, não há limites. Não há limites para Deus nos honrar. Tudo flui na vida do fiel. José era fiel e as coisas do patrão dele fluíam. Porque tudo que está nas suas mãos vai fluir. Então, se você estiver na posição certa, por isso que a gente tem que ser fiel em todos os lugares que a gente está. Às vezes a pessoa não gosta do patrão, então sai da empresa, você não gosta. Porque se Deus for com você, aquela empresa vai ser abençoada e o seu patrão vai ser muito abençoado. Então nós precisamos dar o nosso máximo. Muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas fica aquele sentimento travando a sua vida. Sentimento, aquela má vontade, aquela insatisfação, aquela crítica, aquele espírito negativo que só prejudica o ambiente. E a pessoa, Senhor, me abre uma porta, Senhor, me abençoa, mas eu não sou fiel. Eu não aproveito as minhas oportunidades, eu não dou o meu melhor, eu não faço o meu máximo onde eu estou. Eu sou um servo inútil. Eu faço mais ou menos o que me é mandado. Como é que Deus vai me abrir portas? Como é que Deus vai prosperar a minha vida? Não, do José, onde ele estava? Ele foi para a prisão. E ele foi bem sucedido na prisão. Porque é um caráter. É o caráter. Quando Deus está na nossa vida, a gente tem um padrão só para conduzir a nossa vida, o da integridade. Então tudo que veio nas minhas mãos, não é meu, não é da minha conta, não, tudo que veio até mim é bênção, é uma oportunidade, e são nesses detalhes que Deus está observando a nossa integridade, a nossa fidelidade, o nosso respeito, a nossa honra, para que Ele possa nos levantar. Então nós entramos nessa unção de conquista, nessa unção de Josué, que Josué foi um conquistador, conquistou os territórios. Então nós estamos nessa unção de prosperidade financeira, bênçãos familiares, bênçãos na saúde, bênçãos em todas as áreas, em tudo, tudo é tudo. Então tudo que nós fizermos, o que a palavra nos ensina? Onde nós pisarmos os nossos pés, já nos foi dado. Então José era abençoado em tudo. Josué também foi abençoado em tudo que ele fez. Por quê? Porque tinha um padrão nesses homens. Eles souberam fazer as escolhas certas. Então quem tem governado a sua vida? Nesses homens, quem governou a vida deles foi a palavra de Deus. Quem vai governar a sua vida? Fala, Jesus. Jesus vai governar a minha vida. Porque o Senhor é chamado de conselheiro, então eu preciso ficar com os conselhos do Senhor, eu preciso ficar com as direções da palavra. O Senhor é chamado de príncipe da paz, então eu tenho que ter paz. Eu tenho que perseguir a paz, felizes os pacificadores, felizes aqueles que trabalham pela paz.
Então eu fico com os conselhos da palavra, eu obedeço a palavra, eu trabalho pela paz, eu não fico com o meu coração agitado, eu não entrego o meu poder, eu trabalho para fazer as boas escolhas, então eu tenho paz com Cristo, eu obedeço a palavra. Isso não quer dizer que a gente não vai ter os nossos enfrentamentos, pelo contrário, aí que vão vir os enfrentamentos. Porque o diabo quer abafar, o diabo quer que a gente fique naquele padrão derrotado. Então é aí que nós nos levantamos, é aí que nós nos enchemos dessa fé, de não temer, como o Senhor acabou de falar aqui na palavra, para que nós venhamos a viver realmente tudo novo. A gente entrou no ano novo, mas se a nossa mente, o nosso caráter, as nossas decisões forem velhas, não vai mudar nada. Olha aqui em Isaías 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará, fala comigo, um renovo. Fala mais forte, um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará, fala comigo, ele se inspirará no temor do Senhor. Então ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Então um renovo, um broto novo. Então um renovo vem com uma nova atitude de fé. Fala, um renovo vem com uma atitude de fé. Então não basta tudo ser novo na minha vida, se a mentalidade é a mesma, é a velha. Então é aquela história, né? Nós precisamos cooperar para o nosso próprio bem. E aquela frase que as pessoas às vezes falam, né? Me ajuda a te ajudar. É como se Deus falasse, me ajuda a te ajudar. Então, eu preciso me ajudar. Eu preciso desse renovo, dessa mente nova, desse algo novo realmente. Eu preciso cooperar para a minha própria bênção. Porque Deus não ganha nada com isso, mas eu que recebo as vitórias. Então todos nós podemos escolher jogar fora as nossas bênçãos ou aproveitar as nossas oportunidades. Acas preferiu a primeira opção. Ele preferiu jogar fora, ele preferiu perder. Mas Josué, esses homens vencedores, eles decidiram não jogar fora nenhuma oportunidade. Então nós precisamos crescer todos os dias um pouco mais. A gente sempre fala isso, não queira dar saltos, mas dê passos. Como um culto que a gente teve, que foi aquela colocação de Jacó para Esaú, no passo das crianças. As crianças vão num passo. Não dá para empurrar, não, elas têm um ritmo delas. Então não queira dar saltos, mas dê os seus passos de fé. Você já observou que quanto mais uma pessoa avança na vida, melhor ela fica? Pode observar, ela muda o jeito, o semblante, a educação, a aparência. Então quanto mais ela avança, mais ela quer avançar, porque ela tem visto frutos disso, ela tem visto crescimento, ela tem visto progresso, ela tem visto que vale a pena aquilo. Mas pode ver, aquelas pessoas que são sempre pesadas, são sempre críticas, são sempre negativas, são sempre explosivas, são sempre pessoas que, por onde elas passam, elas deixam um clima mais pesado, porque ela fica carrancuda, ela bota defeito em tudo, essas não saem do lugar. Mas aquelas pessoas que você percebe, há um ano, toda vez que você vê ela está melhor.
o caráter dela está melhorando. Por quê? Porque a verdade é que essas pessoas aprenderam a ter uma boa atitude. Elas aprenderam a ser humildes, elas aprenderam a serem pessoas fáceis de convivência, fáceis de trabalhar. Então as bem-sucedidas, todas as pessoas bem-sucedidas, elas decidiram ter boas atitudes. Elas decidiram dar boas respostas diante das dificuldades. Essa é a questão, essa é a diferença. O progresso é diário. A pessoa que ela não quer, que ela fala que quer crescer, ela fala que quer avançar, mas ela não crê, ela não tem consciência para mudar, ela sempre dá as piores respostas. Ela tem as piores atitudes, por isso que ela nunca sai do lugar. Mas aquele que está vencendo, ela tem progressos diariamente, ela tem buscado: Senhor, me dá consciência, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me ajuda a vencer esse padrão, esse paradigma. Então a boa atitude, ela não veio por conta do resultado. Fala comigo. A boa atitude não veio por conta do resultado, mas o resultado veio por causa da boa atitude. Então às vezes a pessoa fala: não, mas também o cara está lá. Não, ele não está lá e agora ele tem. Não, ele tem feito as boas escolhas para chegar lá. É isso que a nossa geração, principalmente o nosso tempo, não está disposto. Ela quer colher sem plantar, ela quer pular caminhos, ela quer pegar atalhos. E a Bíblia, a vida, nos mostra que não é assim. Então a pessoa não tem uma boa atitude, ela está sorridente, ela está feliz, ela é excelente, porque agora ela está endinheirada, porque agora tudo está dando certo na vida dela, porque isso é impossível. Sempre vai ter um desafio novo para ela se desenvolver, para ela crescer, porque se ela não está tendo desafios é porque ela está estagnada. Então é o contrário. Por ela ter decidido ser uma pessoa que dá as boas respostas, que é feliz, que tem paz do Senhor, que trata bem as pessoas, que é eficiente no seu trabalho, que quer crescer, que é organizada, que prioriza as coisas certas, ela tem se desenvolvido. Como ela tem se desenvolvido, ela vê resultados, e como ela vê resultados, ela fica feliz. Ela quer mais, eu quero mais, eu tenho visto que está funcionando, a minha energia está diferente, a minha paz é outra, a minha família está diferente, os meus resultados estão diferentes, tudo está sendo diferente, eu quero mais. Então, uma pessoa que entende isso, ela está sempre crescendo, porque o problema é aquele rompimento. A parte mais difícil é essa, ao ter a consciência e começar a mudar. Depois que ela começa a mudar, ela começa a ver os resultados, aí ela vai só crescendo, só aprofundando. Ela fica mais disciplinada, ela fica mais inteligente, ela fica mais bonita, porque é uma pessoa com o Espírito Santo, ela está mais feliz, então ela se cuida, ela está sorridente, ela ajuda, ela tem generosidade. Então tudo vai sendo diferente. Então a boa atitude não veio porque ela está naquele resultado, mas o resultado veio por conta das boas escolhas. Então a gente vê lá o José naquela posição, a gente vê lá o Josué, um vencedor, mas olha de onde eles saíram, dando as boas atitudes, dando as boas respostas no mundo espiritual. Então José foi colocado numa alta posição, porque ele teve a boa atitude com Potifar, quando ele teve a boa atitude na prisão, quando ele teve a boa atitude diante dos irmãos dele, que os irmãos ficaram morrendo de medo. Nossa, agora o José vai matar a gente, ele vai nos destruir. Não, ele continuou tendo as boas atitudes em todas as oportunidades. Josué foi quem foi, porque ele também decidiu ter uma boa atitude em todo o tempo. Porque a gente vê na palavra, teve a turma da reclamação, ele não estava lá. Teve a turma da rebelião contra Moisés, ele não estava lá. Teve a turma que vivia fazendo coisas inúteis, ele não estava lá. Ele estava sempre envolvido com as coisas corretas. Então está nas nossas mãos, fala, está nas minhas mãos. Está nas nossas mãos essa oportunidade. Então cabe a nós decidir, eu terei
uma boa atitude em todos os momentos. Fala, eu decido ter uma boa atitude em todos os momentos. Porque todos os dias nós temos muitas oportunidades. Aí a gente tem que fazer o cálculo, né? A gente tem mais aproveitado ou mais jogado fora? Será que a gente não está jogando muito mais oportunidades, bênçãos fora? Então nesse dia, mais uma oportunidade, nessa oportunidade, a gente precisa refletir sobre esse renovo. Brotará um broto novo, um renovo. Nós temos trabalhado essa renovação. Vamos decidir viver de uma forma totalmente diferente. Vamos decidir tratar a nossa família de forma diferente. Vamos tratar as pessoas de forma diferente. Parar de aprender, a gente muitas vezes vê muitas pessoas apenas, estou vivendo. Pior maneira de se viver é aquela que só vai sobrevivendo. Estou vivendo. A gente precisa viver da forma certa, senão a vida se torna muito longa. É muitas más escolhas, a nossa vida fica muito longa, porque não tem progresso. Então, nunca vai acabar. Pois é. É aquela luta eterna, aquele problema eterno, aquele desgaste, aquela canseira mental, aquela canseira emocional. Então, a pior maneira de uma pessoa viver é aquela que só vai vivendo. E pessoas, cada um de nós, tem pessoas que dependem de você. Muitas crianças estão sendo criadas da forma errada, porque os pais têm passado os padrões errados. Muitas crianças têm crescido da forma errada, porque os pais têm passado os padrões que não funcionam. Mas é o padrão que eles estão recebendo. E é o padrão que eles vão perpetuar na vida deles, se eles não tiverem muita força para romper isso. Então, uma criança, um cachorro, ele sabe o nome dele. Por quê, pessoal? De tanto você chamar ele, não é? Então, de tanto você falar aquele nome para ele, uma criança, um cachorro com um aninho, um cachorro com dias, ele já sabe qual é o nome dele. Você falar fulano, já te olha. Por quê? Fala, repetição. Então um lar cheio de conflitos, uma vida escassa, uma pessoa cheia de negatividade, uma pessoa que vive falando que tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é complicado, isso veio de onde? Veio de repetição. Isso veio de repetição, que ela viveu num lar disfuncional, ela viveu numa vida com miséria, com escassez, onde não podia comprar nada, não podia ter nada, alguém falar para ela, nunca você vai ter, você é burro, você não pode, não é para você. Então tudo é ruim para ela, ela chega com esse espírito que veio de tanto ouvir, negativo, pesado, não vai dar certo, aí eu falei que não era para começar, eu falei que ia dar errado, tudo é difícil, eu não consigo, porque eu não tive isso, a pessoa sempre joga para fora, eu não tive isso, eu não tive aquilo, então por isso que para mim é mais difícil. Então é uma vida inteira de repetições erradas, que está trazendo uma vida infeliz, uma vida pequena. Então crer também em coisas grandiosas, vem das repetições. Vem de repetir que dá, que é possível, não tenha medo, vai dar certo, eu creio. É repetição da coisa certa. Moisés tinha uma mentalidade livre. Você vê que o problema dele, ele nunca estava preocupado com a comida, o que ele ia beber, o que ele ia comer, era outra cabeça, ele tinha uma mentalidade livre. José tinha uma mentalidade abundante. Você vê que ele foi criado para crer em coisas grandes. Desde o Abraão, de Isaac, do pai dele, o Jacó, todo mundo botava na outra geração, não, vocês vão conquistar essa terra, vocês vão ser grandes, vocês vão ser uma nação extraordinária. Ou seja, desde pequenos eles foram colocados lá, os valores, as convicções, não, Deus é conosco, Deus é com o nosso povo, essa terra é nossa, nós vamos conquistar. Ou seja, desde pequeno, na repetição, ouvindo a coisa certa, mentalidade abundante, mentalidade livre. Josué
nasceu escravo, mas ele decidiu, olha o renovo, ele decidiu não ficar com aquele povo, ele decidiu ficar perto de Moisés, ele decidiu ficar perto da tenda, ele não ficou lá, mas só fala com Moisés, mas eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou com calor, estou com frio. Não, eu quero crescer, eu quero essa cabeça de Moisés. Por que Deus escolheu esse homem? O que Deus encontrou nesse homem? Eu quero parecer com ele, ora. Não vou falar igual aquele povo lá, não, porque desse Moisés aí, a gente nem sabe onde está. Não, eu quero saber, por que Deus encontrou nesse homem? Por que Deus só fala com ele? Em vez de fazer igual a Miriam lá, falar assim, Deus só fala com Moisés. Não, por que Deus só fala com Moisés? É a outra cabeça. Em vez de ser uma pessoa que só olha o lado negativo, invejoso, rancoroso, eu falo assim, eu quero também esse espírito, olha o Elias, e o Eliseu, e o Geazi. Eu quero 2 vezes. Eu quero a porção dobrada do seu espírito profético. O outro, meu Senhor, não foi muito bom, eu vou ver se eu pego alguma coisa. Os valores. Então é preciso esse renovo. Chega de manter esses velhos hábitos. Chega desses rituais malignos que amarram a vida. A gente entrou no ano novo, então a gente precisa viver esse renovo. Não aceita mais dar alguns passos e logo retroceder. Vou ler novamente. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Olha só, se nós pegamos esse espírito, nós recebemos 7 espíritos. Olha só, o primeiro, o Espírito do Senhor. Então o primeiro, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, o segundo Espírito, e entendimento, terceiro Espírito. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. 7 Espíritos. Nos inspirar no temor do Senhor. Na sabedoria, no discernimento, na retidão. Buscar esse espírito de força, de coragem. Nós temos o Senhor Jesus. Nós temos a capacidade de pegar todos esses espíritos na nossa vida. Então, para isso, nós precisamos de liderança. Pode observar. Um lugar, uma família, uma empresa organizada, mostra que ali tem uma liderança forte. Mas se você vê um lugar, uma família, uma empresa perdida, bagunçada, isso mostra que ali tem uma liderança fraca. Então, a retidão e a integridade, fala comigo, a retidão e a integridade precisam ser a minha marca. Então, retidão e integridade precisam ser as nossas marcas. Então, se nós absorvemos uma palavra assim, nós assumimos que Deus está conosco. O que a gente falou do Emanuel? O que é Emanuel, pessoal? Deus conosco, Deus está comigo. O Emanuel está comigo. Deus está comigo. E se Deus está comigo, se Deus é por mim, se Deus se agrada com a minha vida, com as minhas escolhas, eu peço o impossível e eu faço o quê? Eu creio. Eu creio na fidelidade dele. Então nós precisamos crer. A gente vai e termina no mesmo lugar, na fé, em crer na fidelidade do Senhor. Eu creio que se eu pedir, Deus vai fazer. Então eu vou tomar posse dessa palavra, eu vou atravessar o meu Jordão, eu vou viver os meus milagres, eu vou ficar perto da tenda, eu vou ocupar a minha vida com coisas relevantes, com coisas certas, com coisas grandes. Eu vou cooperar com Deus, eu vou me ajudar, eu vou crescer, eu não aceito mais viver esse tempo de escassez, de coalhada e mel. Eu quero pão, eu quero vinho. Eu quero viver essa abundância, eu quero ver essa prosperidade, eu quero essa alegria para a minha vida. Eu vou aprender a rejeitar o erro e eu vou escolher o que é certo. Deus fez na vida daqueles homens.
Deus fará na sua vida também. Você crê nisso? Sim ou não, pessoal? Então nós precisamos crer, nós precisamos obedecer, nós precisamos nos esforçar. Esse vai ser o melhor ano das nossas vidas até então, em nome do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Mas precisa desse renovo, precisa dessa atitude mental, precisa desse entendimento, de nós absorvermos esse Espírito, esses 7 Espíritos, de nós absorvermos essa palavra, e não fazermos como Acás: peço o que você quiser. Não, não quero, não vou tentar Deus. Não, eu vou pedir, Senhor, porque eu confio no Senhor. Eu vou crer na sua fidelidade, eu sei que eu vou atravessar esse Jordão, eu vou viver um tempo diferente, eu vou viver a minha terra prometida, eu vou parar de viver de promessa, mas eu vou viver a promessa, em nome do Senhor Jesus, amém? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos por um momento, e lembra do que nós falamos hoje. Lembra de que as pessoas não têm um resultado porque elas têm uma posição. Elas têm uma posição que é o resultado de uma atitude. Então elas estão lá porque elas pagaram o preço certo, elas se envolveram com a coisa certa, elas falaram da coisa certa, elas buscaram a coisa certa, elas creram na palavra, elas creram nas coisas certas. Então decida hoje, em nome de Jesus, decida hoje a ter atitude, todas as manhãs. Presta muita atenção nisso. Fala aí para você, com seus olhos fechados: eu decido hoje, pode falar, eu decido hoje, a ter atitude, todas as manhãs, como se eu fosse a pessoa mais bem-sucedida da terra. Creia nisso. Creia que você é a pessoa mais bem-sucedida dessa terra. Logo você vai ter uma boa atitude todas as manhãs. Você vai começar bem o seu dia assim. Você vai parar de falar o que você fala, pensar o que você pensa, agir como você age, se isso é contrário à palavra. Eu vou ter atitude como se eu fosse a pessoa mais bem-sucedida da face da terra. Se tudo aquilo que eu acredito que eu precisava ter para ter uma boa atitude, eu vou me colocar como se eu já tivesse. Ah, não, eu precisava de dinheiro para ter. Não, agora você tem. Não, eu precisava que tudo isso aqui fosse perfeito. Então você é. Você vive isso. Se nós não tivermos a atitude, nós nunca chegaremos ao resultado. Primeiro eu planto para depois eu colher. Então primeiro eu tenho atitude como se eu fosse a pessoa mais bem-sucedida da face da terra. E aí eu vou viver a vida da pessoa mais bem-sucedida da face da terra. Eu vou viver a plenitude do Senhor, eu vou viver um ano de prosperidade, eu vou viver um ano de crescimento, eu vou viver paz, eu vou viver uma família abençoada, uma atmosfera diferenciada na minha vida, porque todos os dias eu decidi, como esses homens, porque da maneira que eu começo, é a maneira que eu termino. Então se eu começo mal o meu dia, muito provavelmente eu vou terminar muito mal. Se eu começo bem, eu vou terminar bem. Por quê? Porque eu preparo a minha mente. É simples assim. Eu preparo a minha mente, eu sei que eu vou viver o melhor dia da minha vida, eu sei que eu vou ter desafios, mas eu vou dar as boas respostas. Eu sei que eu vou ter meus desafios internos, vou ter pessoas para tentar me desestabilizar, eu vou ter problemas, eu vou ter circunstâncias, mas eu continuo olhando para o Senhor, porque enquanto eu olhar para as circunstâncias, eu não resolvo o problema. Enquanto eu olhar para pessoas, eu não resolvo o problema. Porque qual foi a direção que a gente está aqui no ano da unção de Josué? A direção de Deus para Josué foi: não se envolva com os gigantes, não se envolva com os inimigos, não se envolva com as batalhas, se envolva comigo. Não se afaste, não deixe de declarar as palavras do livro desta lei, e nem não desvie o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda, só então você será bem sucedido em tudo que você fizer.
Então, para ter uma vida bem-sucedida, eu não olho para a direita nem para a esquerda, eu fico com a palavra. Eu creio na palavra, eu peço aquilo que eu preciso, eu peço aquilo que eu quero para o Senhor. Eu não diminuo os meus sonhos, eu não diminuo as minhas conquistas para ver se cabe no possível. Então decida ter a melhor atitude, em nome do Senhor Jesus, porque você já é a pessoa mais bem-sucedida da face da terra, porque você tem essa oportunidade, você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo, você tem o Emanuel, logo você tem 7 Espíritos na sua vida, de bênçãos, de vitórias, de crescimento, de coragem. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos no Senhor Jesus. Tome essa decisão. A maneira que eu trato as pessoas determina como as pessoas vão me tratar. Então perceba, presta atenção, nós somos seres sociais. As pessoas que vivem buscando, eu busco dinheiro, pode observar, ela não dá um bom tratamento no trabalho dela, não trata bem as pessoas, ela não dá um bom retorno naquilo que está nas mãos dela. Por quê? Ela está olhando para o dinheiro. Não, nós olhamos para as pessoas. Quando nós somos os melhores no nosso trabalho, tratamos bem as pessoas, pode ver, tem gente que não tem agenda, porque é o boca a boca. A pessoa está lá, liga para o fulano, ele é bom, ele é rápido, ele não paga, ele não é um preço caro, mas outros, ele tem um preço bom, mas não liga para ele não, que ele não te entrega, ele não te atende, ele não te dá retorno. Olha a diferença. São pessoas. A maneira que eu trato as pessoas é a maneira que as pessoas vão me tratar. Não adianta querer uma vida próspera buscando dinheiro, porque isso não vai mudar. Nós precisamos das pessoas. Se você é péssimo em relacionamento, como é que Deus vai te mandar um cliente, um negócio, sendo que você não sabe, você é ignorante, ainda não trata com o respeito, com a honra que aquela pessoa merece? Então, são padrões que a gente precisa quebrar, atitudes certas. Vamos parar de falar dos mesmos assuntos. A gente precisa analisar o que eu sempre estou falando, como que eu sempre estou pensando, como que eu sempre estou agindo. Está errado? Eu percebi isso. O que as pessoas mais falam de você? A pessoa fala que você tem esse tipo de postura. Não é uma só, é 3, 4, 5, 10. Então, já não é mais aquela questão não, eu não concordo. Não, se 5, 10 pessoas estão falando a mesma coisa, no mínimo a gente tem que parar para analisar, ser humilde para pensar sobre isso. Analisar e tomar as decisões inteligentes. Liderar a minha mente, me liderar o tempo todo. Os resultados que eu quero atingir vai exigir uma postura da nossa parte. Se você quer um resultado na sua vida, isso vai te exigir um preço. Qual o preço que você está disposto a pagar? Olha os exemplos que nós falamos hoje. Acas, ele teve a maior oportunidade da história de pedir o que ele quisesse para Deus. Ele não quis. E nós vemos outros homens aqui, outros exemplos, Josué, José, que deram as respostas certas todos os dias, querendo agradar a Deus. Eles não ficaram falando, eu não consigo, eu não posso, é difícil. Não, eu posso, eu consigo, vai dar certo, nós vamos entrar lá, nós vamos conquistar, o Senhor vai nos honrar, o Senhor é conosco, a bênção dele se foi. Olha a postura desses homens, postura de fé. O sucesso é o resultado de uma boa atitude. Qual é a decisão que você toma agora, nesse dia, nesse comecinho do ano, nessa segunda semana de 2024? O sucesso é resultado de boas atitudes. O sucesso não acontece do nada, ele é construído todos os dias. Quais são seus rituais? Tudo aqui precisa de reflexão, pessoal. Quais os rituais? Nós somos os resultados dos nossos rituais. Tira da sua vida aquilo que atrasa a sua vida. Quais os rituais que atrasam a sua vida? Para começar, né? Qual é a vida que você quer?
Qual a vida você quer terminar esse ano? De que maneira? De que maneira que você vai terminar esse ano? De que maneira que você vai terminar esse ano financeiramente? De que maneira você vai terminar esse ano espiritualmente? De que maneira que você vai terminar esse ano na sua saúde, na sua autoestima, no seu corpo? Como que você vai terminar esse ano em relação ao seu casamento, em relação à sua família? Tudo está nisso, nas decisões. Nós já fizemos o nosso painel. Você já fez seu painel dos sonhos? Você tem sonhos para começar? Você tem sonhos? Alguns talvez não tenham. Então faça isso. Quebre esse padrão maligno em nome de Jesus. Tenha sonhos. Tenha sonhos para a sua vida. Queira mais do Senhor, queira mais da vida. Não aceite ir apenas sobrevivendo. Vou viver, vamos ver onde vai dar. Não vai dar em lugar nenhum. Tenha sonhos. Como que você quer a sua vida? Como que você quer terminar esse ano? Ganhando quanto? Como que você vai estar no seu casamento? Como vai estar na sua saúde? Como vai estar na sua vida com Deus? Você já começou a sua leitura da Bíblia? Está esperando o quê? Já fez seu painel dos sonhos? Não, por quê? Está esperando o quê? Já começou novos hábitos, uma nova postura? Não, por quê? Está esperando o quê? O tempo está passando, chega de viver perdido. A gente precisa de um alvo, a gente precisa de metas, a gente precisa de datas. A gente precisa de clareza na nossa vida, de detalhes. A gente precisa de autoliderança. Foi o ano passado. Decida pela fé. Decida pela fé em nome de Jesus. Deus está com você, creia nisso. Fala, diga isso, Deus está comigo. Mais forte, Deus está comigo. Deus está comigo. Mas a pergunta é, você está com Deus? Você está com Deus? Você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido a palavra? Você está decidido a seguir com Jesus? Aí que está a questão. Tem uma frase que eu peço que você preste atenção, que diz assim: me dê um pensamento e eu te darei um ato. Me dê um ato, eu te darei um hábito. Me dê um hábito e eu te darei o seu caráter. Me fale do seu caráter e eu te mostro o seu destino. Porque tudo começa nos pensamentos. Os pensamentos me levam a sentimentos, que me levam a atitudes, e aquelas atitudes, de tanto eu repetir, elas se tornam hábitos. E esses hábitos vão definir o meu caráter, porque a gente só faz o que a gente acredita. E esse caráter, ele está determinando o meu destino. Então o que não houve renovo, que precisa de um renovo, para que produza novos hábitos, para que haja um novo caráter, para que eu tenha um grande destino. Então decida isso em nome de Jesus. Eu não vou falar negativo, eu não vou pensar negativo, por quê? Porque isso vai me produzir atitudes, hábitos errados e um destino errado. Então não vou mais falar negativo, eu não vou pensar negativo, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Eu vou viver o melhor ano da minha vida. Eu vou viver o melhor ano da minha vida. Isso não é uma palavra, uma frase de efeito, não, eu darei condições, eu vou pensar certo, eu vou agir certo, eu vou ter hábitos corretos, eu vou ter um caráter transformado, e aí sim eu vou ter o melhor tempo da minha vida. Olha todos os dias o painel dos seus sonhos, coloca lá na sua parede, na sua casa, no seu celular. Tenha disciplina, tenha uma vida organizada. Qual horário que você vai ler a sua palavra? Se você fica falando, depois eu vejo, depois não vai fazer nada, o seu dia vai passar e não fez nada. Então qual horário que você vai ler a sua Bíblia? Qual horário que você vai fazer a sua atividade física? Qual horário que você vai fazer o seu culto doméstico com a sua família? Você toma essa decisão, você é o melhor funcionário daquela empresa. Hoje talvez eu sou um mediano. Eu vou ser o melhor. Eu vou chamar atenção, eu vou fazer a coisa certa, eu vou dar o meu máximo, eu vou agarrar aquilo, eu vou comer aquilo lá. Eu vou fazer, eu decido.
eu decido viver um novo estilo de vida. Tome essa decisão em nome de Jesus. Fala, eu decido, eu me lidero, eu decido viver um novo estilo de vida. Coloca compromisso, pessoal, coloca data, coloca comprometimento, porque quando você coloca uma coisa no seu dia, você faz. Quando você tem uma consulta, você tem que levar o carro para arrumar, você tem alguma coisa, você tem um cliente para visitar, você vai, você faz. Então coloque esses compromissos na sua vida. Eu vou ler a Bíblia, eu vou assistir os programas, eu vou ler um livro, eu vou fazer o culto doméstico, eu vou me exercitar. Nossa, mas quanta coisa exatamente. Se a gente para de perder tempo, a gente dá conta de tudo. Mas se fica só nas intenções, não, eu precisava fazer isso, não, eu tinha que ver isso, eu vou ver um dia, eu vou ver um horário, você nunca vai fazer nada. Então tome essa decisão, declare isso na sua vida. Eu declaro esse renovo, meu Deus, na minha mente. Eu declaro essa mente renovada. Eu abandonarei, Senhor, esses restos de lenha fumegante. Eu vou abandonar, Senhor, essas coisas que um dia eu achei que fossem tão grandes na minha vida, mas eu estou vendo, Senhor, que são só coisas que me atrasam, são restos de lenha fumegante. O Senhor tem tanta coisa para a minha vida, então não cabe mais essa velha atitude, esses velhos hábitos. Eu declaro uma mente renovada, eu declaro, abra sua boca, tome essa decisão, fique indignado, não aceita mais ser dominado, mas domine. Eu vou viver o melhor tempo da minha vida, Senhor, eu vou absorver esses 7 espíritos para a minha vida, eu vou absorver esses 7 espíritos, Senhor. Eu não aceito mais uma vida pequena, eu não aceito mais uma vida insignificante, eu não aceito mais uma vida qualquer. Eu vou ter o Espírito do Senhor, eu vou ter o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, eu vou ter o Espírito de conselho, de poder, de conhecimento, de temor. Eu não vou viver mais essa vida perdida, somente sobrevivendo. Não, Senhor, eu tenho foco, eu tenho organização, eu tenho disciplina, eu decido ter boas atitudes, fazer boas escolhas. Eu vou fazer desse ano, meu Pai, o melhor ano da minha vida, não apenas porque eu estou falando, Senhor, mas porque eu decidi viver esse renovo, o renovo da palavra, o renovo, meu Pai, do meu caráter, o renovo dos meus hábitos, Senhor. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, que cada um tomou essa decisão. Nesse dia, Senhor, se ainda havia resquícios, meu Pai, esses restos de lenha fumegantes, coisas, meu Pai, que ainda sobravam, que não foram ajustadas, meu Pai, eu creio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Pai, que nós teremos aqui grandes testemunhos, meu Pai. Todos aqui, meu Pai, sem exceção, eu declaro que viverão o melhor ano de suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vão terminar esse ano, meu Pai, de forma surpreendente. Aquilo que nós colocarmos no nosso painel, até o final do ano, meu Pai, nós seremos surpreendidos com muito mais, como nós já vimos, meu Pai, tantas pessoas testemunharem que no meio do primeiro semestre todos os sonhos já tinham sido realizados, todas as metas antes do meio do ano já tinham sido cumpridas, meu Pai, já tinham sido materializadas. Logo eles tiveram que mudar os sonhos, meu Pai, ampliar os sonhos, Senhor. Então eu te peço que cada um aqui, Senhor, viva este renovo, que cada um aqui viva, meu Pai, essa abundância, que viva, meu Pai, essa transformação, que viva, meu Pai, esse algo novo do Senhor, que não decida, que decida, Senhor, a simplesmente receber mais uma palavra, Senhor, como Acaz recebeu mais uma palavra, Senhor, e ele desperdiçou totalmente uma palavra como aquela, porque ele não creu, porque ele não teve a consciência, ele não quis mudar, Senhor. Que não seja mais um dia, meu Deus, na vida de nenhum aqui, mas que seja mais um dia, Senhor, de fortalecer decisões e de estabelecer novas decisões, porque nós temos, meu Pai, esse entendimento, nós temos a consciência, meu Pai, daquilo que é necessário. Nós não apenas sabemos, meu Pai, nós temos consciência para mudar, a rejeitar o erro, meu Pai, e escolher aquilo que é certo. Nós não queremos mais viver com a coalhada, meu Pai, naquilo que é na escassez, mas nós queremos viver o pão e o vinho, Senhor, o tempo de pão e vinho, o tempo de prosperidade, de avanços, de visão ampliada, de mentalidade aberta, de tratar bem as pessoas, de fazer as boas escolhas, em nome do Senhor Jesus, de ter as atitudes corretas, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo,
Abençoa os negócios, abençoa as famílias, Senhor. Eu declaro que cada um aqui sai determinado a vencer, meu Pai, a não ser mais um, a não apenas ficar sobrevivendo, mas a viver o melhor tempo da sua vida, em nome do Senhor Jesus, a ter foco, a ter disciplina, a ter organização, a ter uma vida organizada, meu Pai, porque o Senhor está com uma vida organizada, o Senhor não está numa vida perdida. Eu peço, meu Pai, que ninguém se distraia, mas que todos assumam esse papel de autoliderança, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, por essa palavra, obrigado pelas respostas que nós cremos, meu Pai, que já são uma realidade nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém, amém